Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 2, A Teologia do Trabalho. Acabamos de lhe contar uma longa história a respeito do trabalho. Falamos de nossa experiência de trabalho e traçamos um painel geral sobre mulheres trabalhando ao longo da história. Agora, chegamos à teologia do trabalho. Nesta sessão, não abordaremos as questões práticas sobre o trabalho e a vida fora de nossos empregos. Perguntamos aqui porque trabalhamos o que atinge o âmago de nossos anseios e desejos. A maioria de nós deseja que alguém nos diga que estamos fazendo as escolhas certas. Temos perguntas reais sobre nosso trabalho, mas acima de tudo, queremos a segurança de que estamos fazendo o melhor que podemos. Este livro não pode atender a essa necessidade, nem vai responder a todas as perguntas sobre trabalho. Porém, confiamos em que Jesus permanece como o pastor fiel de seu povo e ele é plenamente capaz de prover respostas a toda pergunta e recursos para todas as necessidades. Assim, nós o seguimos. O caminho é o de discipulado. Toda mulher cristã é chamada para ser discípula de Cristo e desenvolver vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. A forma como isso se dará será singular para você, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Verso 13. A Bíblia não é específica quanto às vocações. Não manda todos os cristãos ser advogados ou médicos, mas nos diz que, como seus filhos redimidos, somos chamados a amar e segui-lo. Por quê? Porque ele tem um plano de redenção e é nisso que está trabalhando. Como somos incapazes de prover todas as respostas, queremos apontar-lhe a única que temos. Confie no Deus que trabalha em você. Isso nos traz de volta a ideia de um fato de terra plana. Como existem pressupostos históricos e culturais que formulam nossas ideias sobre as mulheres e o trabalho, só seremos capazes de discernir as falsas ideias que se mascaram como verdades ao alinhá-las contra o plano de Deus para o trabalho. Por essa razão, nos capítulos seguintes, veremos o propósito de Deus para o trabalho, as lutas que travamos para encontrar nossa identidade no trabalho, como e por que cessar o trabalho e descansar, e como é a ambição para uma mulher que segue Cristo. Todo livro que lemos sobre o assunto de mulheres e trabalho dedica 90% do texto a questões sobre as quais todos nós concordamos. O trabalho é mesmo duro, não temos tempo suficiente para fazer tudo e existem muitos obstáculos para fazê-lo bem. Tais livros terminam com sugestões como: devemos contar com mais subsídios governamentais para cuidar dos filhos com qualidade e consiga que seu marido ajude mais nas tarefas domésticas. Porém, todas nós sabemos que as soluções têm de ser maiores do que isso. Talvez precisemos de uma perspectiva renovada sobre por que trabalhamos. A Bíblia nos mostra que o trabalho é realmente uma dádiva para nós. Ele nos dá propósito para nossos esforços. Capítulo 5. Propósito. Um jardim para trabalhar. As palavras de abertura do Evangelho de João nos oferecem uma introdução poética à obra de Deus no alvorecer do tempo. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 1-3. O Verbo, Jesus, é Deus. Como parte da Trindade, Jesus cumpriu os decretos falados do Pai, trazendo o mundo à existência, Gênesis 1, criando luz e trevas, terra e mar, plantas e animais, e as estrelas, o sol e a lua. Se imaginarmos Gênesis como um filme de cinema, em que os créditos de abertura começam a rolar, a primeiríssima cena é a de Deus trabalhando. Mas não se pode ver nada, porque a tela é negra. Aí, no meio das trevas, a voz de Deus pode ser ouvida. Haja luz, flash, houve luz. Deus começa seu trabalho de criação. Em cada acréscimo à criação, o Pai o pronuncia bom. Então ele faz algo que chama de muito bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26-28. Espere um pouco. Aperte o botão de pausa, pois aqui segue uma coisa muito boa. Na primeira palavra de ação que segue o relato de criação da humanidade, encontramos nosso propósito: encher e sujeitar a terra. Não como um monarca que faz exigências impossíveis para seus servos, correm como loucos para realizar suas vontades. Fomos criados para sujeitar ou governar o mundo, a fim de que nosso trabalho imite nosso Deus trabalhador e criativo. O versículo 28 expande claramente esse conceito com este mandamento dado a ambos, macho e fêmea: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. No paraíso criado por Deus, os seres humanos foram designados a trabalhar, e isso foi chamado de muito bom. O trabalho é o modo como imitamos a Deus. Quando Deus criou as pessoas e as colocou em um jardim perfeito, o trabalho fazia parte de sua provisão de dar significado à vida, escreve o teólogo Leland Hayek. Ainda hoje, ele pode ter esse propósito. Gênesis 2 amplifica o relato da criação. Prosseguindo em nossa analogia de cinema, é aqui que a iluminação fica mais suave e a música muda para algo promissor com um toque de romance. A situação está prestes a ficar muito boa. Em Gênesis 2,15 vemos: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Depois de dar um propósito a Adão, Deus lhe dá uma companheira. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 18. Deus sabia que Adão não conseguiria realizar essa tarefa sozinho.
precisava de uma auxiliadora idônea ou de um complemento para ele. Essa palavra no hebraico usada em Gênesis para auxiliadora, Ezer, é o nome pelo qual Deus é chamado no Antigo Testamento, aquele que ajuda seu povo. O chamado como auxiliadora é o modo como nós mulheres portamos a imagem de Deus de modo singular em nossos relacionamentos e nosso labor. Para as mulheres casadas é papel específico complementar seu marido, mas existe um sentido em todas as mulheres serem chamadas a imitar Deus como auxiliadoras. Mesmo quando estamos em posição de gerenciamento ou liderança no trabalho, ser auxiliadora não é uma ideia contraditória, porque é um aspecto da natureza de Deus. Jesus nos mostrou como é ser auxiliador ao servir a seus discípulos, ainda que ele fosse o líder. Existe mais nessa ideia e em como aplicá-la, que desenvolveremos adiante no capítulo sobre treinamento para o sucesso. É óbvio que Adão se deleitava em Eva e, portanto, deu-lhe um nome que significa doadora de vida ou mãe, que expressava a alegria em contar com a sua ajuda em realizar esse trabalho. Adão recebeu Eva como companheira e não como criatura subserviente a ele. Em sua parceria, vemos que o trabalho é um chamado compartilhado. Um jardim para deixar. Todo esse amor e essa feliz produtividade, que visão a ser contemplada, estão no Éden. Porém, agora algo desliza e escorrega pelo paraíso, prestes a dar o bote sobre a harmonia. Entra a serpente sagaz. Com ousadia, ela desafia a autoridade de Deus com uma simples pergunta a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Eva caiu na lógica distorcida da serpente. Adão não interveio e ambos desafiaram Deus comendo o fruto proibido do meio do jardim. O pecado, que é rebeldia contra a amável autoridade de Deus, entra agora em cena e Deus tem algumas palavras a dizer sobre suas implicações. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 16 a 19. A serpente mentira ao dizer para Eva que ela não morreria. Verso 4. Adão e Eva logo provariam a morte. Sua união de amor com Deus e de um com o outro foi alterada para sempre. E a alegre produtividade de que antes gozavam já estava decadente. A maldição significava que Adão e Eva e todos os que seguiriam agora teriam de trabalhar em dor e labutas, quer fosse no trabalho, quer fosse pelo pão de cada dia. Devido à queda em nosso trabalho, podemos ter momentos de alegria por sermos portadores da imagem do Deus que trabalha até hoje, como também momentos de dor e frustração. O bom propósito da produtividade permanece.
mas agora é um trabalho a ser realizado entre espinhos e cardos. O pecado é o que torna o trabalho difícil. Como diz W.R., o homem deveria ser jardineiro, mas em razão de seu pecado, tornou-se lavrador. Governar e sujeitar. Subjugar os espinhos e cardos é um trabalho árduo. O conceito de trabalho que surge da Escritura implica intensidade, energia autêntica e espírito pioneiro. Quando Deus chamou homens e mulheres a trabalhar, não era seu intento que as mulheres se assentassem à margem, observando os homens suarem. Nós, mulheres, devemos sentir o peso do trabalho que fomos chamadas a realizar. A ordem original de produzir não mudou com a queda, apenas tornou-se mais difícil. Essas palavras, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e governe sobre ela, tenha domínio, refletem não somente o intento de Deus para a procriação, como também um chamado para se produzir da terra por meio de nosso trabalho. A Bíblia de Estudo ESV nos ajuda a entender o hebraico original. O termo sujeitar do hebraico kabash em outros lugares significa trazer um povo ou uma terra sob sujeição para que renda serviço ao que o subjugou. Números 32, 22 a 29. Aqui temos a ideia de que o homem e a mulher devem tornar benéficos os recursos da terra para si. E isso implica que eles investiguem e desenvolvam os recursos da terra para torná-los úteis aos seres humanos em geral. Essa ordem provê fundamento para o sábio desenvolvimento científico e tecnológico. Esse chamado não é negociável. As mulheres, como também os homens, são chamadas a trabalhar. O quarto mandamento diz: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Êxodo 34, 21. Se cremos na autoridade da Escritura, temos de andar obedientes e trabalhar, sujeitando toda e qualquer passividade quanto ao trabalho. Trabalho transformado. Felizmente, a corrupção do trabalho que encontramos em Gênesis 3 não é a palavra final sobre o trabalho. O Novo Testamento nos traz muita esperança de que o Evangelho pode transformar tudo, até mesmo o nosso trabalho. Marcos 6:3 nos conta que Jesus era um trabalhador artesão, filho de carpinteiro. A palavra grega usada aqui é tekton, que significa aquele que trabalha com as mãos. Jesus poderia ter trabalhado com madeira, pedra ou metal. O vocábulo não é específico quanto ao material, mas a tarefa de construir. Jesus trabalhou sem alarde durante a maior parte de sua vida adulta como artesão. Teria limpado o suor da testa enquanto trabalhava, com a força bruta de homem e as mãos nuas. A cada balançar do braço, Jesus experimentou a maldição do trabalho em um mundo caído. Mas como ele veio reverter a maldição deste mundo caído, o triunfo da morte e da ressurreição de Jesus significa que ele também redimiu nosso trabalho fútil. Ele se tornou maldição por nós. Gálatas 3:13. Agora nós somos libertos para viver e trabalhar para Jesus. Deus sabe que somos incapazes de atingir a perfeição que Adão e Eva tinham no jardim antes do pecado e que ainda aguardamos a glorificação do céu. Portanto,
Ele provê esperança e ajuda para nós agora mesmo. Se crermos em Cristo como nosso Salvador, Ele nos dá a esperança da glória, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Romanos 5:2. Ele nos dá a esperança futura de que um dia nossa luta contra o pecado acabará e nosso trabalho será recompensado. Hebreus 10:35-39. Ele também nos dá a graça necessária para transformar nosso trabalho diário hoje. Na maior parte dos dias é disso que temos de nos lembrar. Como Ele faz isso? Deus transforma nosso trabalho primeiro nos transformando. Ele é o feito do Evangelho sobre nosso trabalho. Deus nos dá a esperança de que Ele pode tomar nossa atitude menos que perfeita quanto ao trabalho e santificá-la, tudo porque estamos unidos a Cristo. Ele toma aquilo que temos, que não é muito, e coloca na sua perfeição, dando a nós todas as qualidades que não possuímos. Saber disso nos ajuda a evitar separar o trabalho em categorias secular e sagrado, pois para Deus todo trabalho é chamado sagrado. Essa ideia é ressaltada pelo modo como a palavra em Gênesis 2:15, usada para trabalho, abad, é usada também para descrever o culto sacrificial realizado pelos sacerdotes no tabernáculo e no templo. Trabalho e culto são termos que se mesclam na Bíblia, e isso pode ser uma realidade em nossa vida. Os líderes da Reforma se esforçaram muito para trazer de volta essa dignidade ao trabalho, para que, não obstante o que estivéssemos fazendo, possamos vê-lo como trabalho feito para Deus. Essa é uma das doutrinas centrais da Reforma. Como escreveu Martinho Lutero, o trabalho de monges e sacerdotes, por mais santo e árduo que seja, não difere nem um pouco do trabalho do lavrador rústico ou da menina em suas tarefas caseiras, pois todo trabalho é medido diante de Deus somente pela fé. Hayken acrescenta: os reformadores começaram rejeitando a divisão de trabalho medieval entre sagrado e secular. A essa rejeição acrescentaram a doutrina da vocação ou chamado, pelo qual queriam dizer que Deus chama as pessoas às tarefas neste mundo. Assim, todo o trabalho feito para a glória de Deus era sagrado. A pedra fundamental do pensamento protestante era a soberania de Deus sobre toda a vida, e disso fluía uma consciência da criação de Deus, do mundo e seu cuidado providencial por ele. Dada essa afirmação do mundo em que Deus colocou suas criaturas como gestores, era inevitável que a tradição reformada conferisse grande dignidade ao trabalho humano neste mundo. Uma colaboração de amor. A grande contribuição de Martinho Lutero à Reforma, a doutrina da vocação, nos oferece um retrato em palavras que ajuda a pensar no que parece o trabalho transformado. É uma colaboração de amor. Lutero interpretou a ordem de Cristo quanto a não andar ansioso por comida, bebida ou roupas, Mateus 6:25, como uma evidência de que Deus trabalha através de nosso labor. Ele dá a lã, mas não sem nosso esforço. Se ela estiver sobre a ovelha, ela não vai fazer a vestimenta. Deus dá a lã, mas ela tem de ser aparada
penteada, fiada e transformada em tecido e veste antes de cumprir a sua promessa. Para Lutero, nossos empregos são oficinas em que aprendemos a amar o próximo. Se você for artesão, encontrará a Bíblia em seu ateliê, em suas mãos, em seu coração. Ela ensina e prega como devemos tratar o próximo. Olhe apenas para suas ferramentas, sua agulha, seu dedal, seu barril de cerveja, seus artigos de câmbio, sua balança, suas medidas e verá estes dizeres escritos. Não poderá olhar para nenhum lugar em que não esteja visível a seus olhos. Nenhuma dessas coisas com as quais você trabalha diariamente é sem importância a ponto de não declarar incessantemente, se apenas quiser ouvir. Não há falta de pregação quanto a isso, pois existem tantos pregadores quanto há transações, apetrechos, ferramentas e outros implementos em sua casa e em seu estado. Estes gritam na sua face: usa-me para com o seu próximo, como você desejaria que ele agisse para com você naquilo que é dele. Na narrativa bíblica, nosso trabalho é uma colaboração de amor com o Criador em benefícios do próximo. Alguém tem fome? Jesus manda que ore pedindo o pão de cada dia. Assim pede-se ao Pai Celeste a boa dádiva do alimento. Do modo como Deus ordenou este mundo, os portadores de sua imagem colaboram com Ele para plantar o grão, colhê-lo, assar o pão, entregá-lo aos mercados e vendê-lo às pessoas famintas. Recebemos o pão de cada dia porque dezenas e dezenas de outras pessoas foram fiéis em fazer o seu trabalho. O trabalho delas incorporava as orações atendidas. Nosso labor diário, seja no mercado de ações, seja no lar, é uma oportunidade para amarmos uns aos outros por meio de nossos esforços. O que fomos chamados a fazer não é tão importante quanto a forma que empregamos para fazê-lo, porque o nosso Criador está trabalhando por nosso intermédio para cumprir seu plano de redenção, transformando nossos labores entre os espinhos e abrolhos em transações de amor. Propósito redefinido. Sabemos que o trabalho é árduo e pode ser tentador perguntar-nos a verdadeira razão pela qual temos de trabalhar. Quando nos parece sem significado, quando estamos limpando o bumbum dos pequeninos pela enésima vez no mesmo dia, ou quando nos achamos em mais uma entediante reunião na companhia, é importante lembrar que Deus está operando através de você, até mesmo nas tarefas mais corriqueiras e simples. O antídoto para esse sentimento de falta de significado é nos lembrarmos de que o Criador conferiu dignidade ao nosso trabalho. A Bíblia redefine nosso propósito para o trabalho. Para início de conversa, essa foi a ideia dele e ele continua trabalhando. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Como quem escreve, se Deus trabalha, o trabalho é bom e necessário. Simples assim. O trabalho de Deus é o modelo para o trabalho humano, mostrando-nos que vale a pena fazer o trabalho humano neste mundo de uma maneira cheia de propósito, prazerosa e realizadora.